Nas profundezas da Bíblia, existe um livro que desperta medo e fascínio desde o início dos tempos. O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Este livro é uma revelação do futuro, uma mensagem direta de Deus sobre o fim de todas as coisas. E entre todas as suas visões proféticas, uma se destaca como o grande símbolo do juízo e da transformação da terra: a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Hoje, você vai finalmente entender o que cada um deles representa e por que muitos acreditam que os sinais do fim já começaram a se cumprir. João escreve: "E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. O primeiro cavaleiro surge imponente, montado em um cavalo branco, um símbolo universal de pureza, conquista e autoridade. Para muitos teólogos, este cavaleiro é a representação do Anticristo, uma figura carismática, que virá disfarçada de paz e esperança, mas que, na verdade, trará engano e um domínio espiritual sem precedentes sobre as nações. Ele promete unidade, mas entrega submissão. Outros, no entanto, têm uma visão diferente. Eles veem o cavaleiro branco como a própria personificação do Evangelho de Cristo, espalhando a palavra por todo o mundo antes que o fim chegue. Uma mensagem de salvação que precede o julgamento. Mas há um detalhe intrigante que alimenta o mistério. Ele carrega um arco, mas nenhuma flecha é mencionada. Isso pode simbolizar vitórias sem guerra, conquistas alcançadas através da persuasão, da diplomacia, do discurso. Talvez o domínio de ideias e ideologias, algo que vemos cada vez mais forte no mundo moderno, onde narrativas podem ser mais poderosas que exércitos. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra e para que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O segundo cavaleiro chega cavalgando sobre o fogo da guerra. Ele é a personificação da violência, do conflito e do ódio entre os povos. Seu cavalo é vermelho como o sangue derramado nas batalhas. Em um mundo profundamente dividido por ideologias, religiões e a busca incessante por poder, vemos conflitos se multiplicando por toda parte. Guerras declaradas, revoluções sangrentas, terrorismo e uma violência urbana que parece não ter fim. Será este o Cavaleiro Vermelho percorrendo a Terra nos dias de hoje? Talvez, onde antes havia paz, agora vemos a sombra da espada. A humanidade parece estar mais próxima de um confronto global do que nunca. A tensão entre nações, as alianças frágeis e o arsenal crescente parecem preparar o cenário para sua chegada devastadora. Ele não apenas permite a guerra, ele a incita, removendo a paz do coração dos homens. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. O cavaleiro negro traz consigo a fome e a crise econômica. A balança que ele segura em suas mãos é um símbolo poderoso do comércio, da medida precisa e do controle absoluto dos recursos. Uma voz do céu proclama: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Em outras palavras, o alimento básico se torna escasso, extremamente caro. 1 denário era o pagamento por um dia inteiro de trabalho. Imagine trabalhar o dia todo apenas para comprar pão para uma pessoa. Enquanto isso, os artigos de luxo, como o azeite e o vinho, permanecem tocados, disponíveis apenas para os ricos.
Enquanto alguns vivem no luxo, a maioria passa fome. A riqueza se concentra nas mãos de poucos, e muitos sofrem sem o básico para sobreviver. Isso soa familiar? Crises alimentares, inflação galopante, o controle econômico nas mãos de poucos, tudo parece ecoar a sombria profecia do Cavaleiro Negro. Ele representa a injustiça social em sua forma mais cruel. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Este é, sem dúvida, o mais temido dos quatro. A cor de seu cavalo, descrita como pálida ou amarelada, simboliza a decomposição, a doença, o fim da vida. O nome do cavaleiro é Morte, e ele não vem sozinho. O inferno, ou Hades, a morada dos mortos, o segue de perto, pronto para receber as almas que ele ceifa. A profecia diz que a ele foi dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com as pestes e com as feras da terra. Pense nas últimas décadas. Doenças novas e pandemias que paralisaram o mundo. Catástrofes climáticas cada vez mais frequentes e intensas, terremotos, devastadores incêndios florestais incontroláveis. E crises globais que geram morte em massa. O Cavaleiro Amarelo parece estar galopando sobre nós, um lembrete constante de que a vida humana é frágil e que o julgamento divino pode estar muito mais perto do que imaginamos. Ele é a consequência final dos cavaleiros que vieram antes dele. Os quatro cavaleiros não são apenas figuras aterrorizantes do fim do mundo. Eles são, acima de tudo, alertas poderosos sobre o rumo que a humanidade escolheu seguir. Engano, guerra, fome e morte. Eles caminham lado a lado com os nossos erros, com a nossa ganância, com o nosso ódio, enquanto o mundo clama por redenção. Cada cavaleiro representa uma força que já está em ação, intensificando. Sei, à medida que nos afastamos dos princípios de paz e justiça. Eles são o reflexo das escolhas humanas, amplificadas por uma permissão divina para que as consequências de nossos atos se manifestem. Mas a história não acaba aqui. O livro do Apocalipse, apesar de suas visões assustadoras, não termina em destruição completa e sem sentido. Pelo contrário, ele termina com a maior das esperanças: a volta gloriosa de Cristo, o juízo final, onde o bem e o mal serão definitivamente separados, e a criação de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. E assim a profecia se cumpre, não como um roteiro de terror, mas como o início de algo novo, a promessa da vitória definitiva do bem sobre o mal. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e se inscreva no canal para não perder mais profecias e mistérios da Bíblia. E lembre-se, toda profecia é um aviso, e cada aviso é uma chance de mudança. Obrigado por assistir.